Shalom, shalom a todos. Nessa oportunidade, vamos estar falando sobre um personagem bíblico que muitas das vezes os pregadores não nos falam sobre ele com profundidade e intensidade. De quem eu estou falando? Estou falando de Boaz. Vamos ler aqui o texto de Ruth, capítulo de número 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era seu nome Boaz. Eu quero me ater aqui, valente e poderoso. Mas o que é um homem valente e poderoso dentro do contexto e texto dos princípios de Torá? O que define Boaz em sua característica como um homem valente e poderoso? É o que nós vamos ver, o que o Midrash nos revela. Agora vamos ver aqui o seguinte, olha só. Ish Gavor Rail. No hebraico está assim. Boaz, Ish, Gavor, Rail. Gavor vem de Gibor, poder. Gavor vem de Gibor, poder. Rail vem de valoroso. O que seria o homem poderoso de valor? O que seria um homem poderoso e de valor? O Midrash fala de Boaz e ressalta algumas de suas características. Boaz era homem conhecido pelas suas diligências, que movia as suas ações. Olha aí, olha só. Primeiro, independente do assunto, sempre agia em caráter de urgência. Independente do assunto, Boaz sempre agia em caráter de urgência. Está lembrado quando ele tomou conhecimento que Noemi tinha falado para ele que Ruth tinha deixado pai, mãe, irmão, irmã, seu povo e veio habitar com ela em Betlehem? Quando Boaz se encontra com Ruth, ele sabia a história de Ruth. Ele conhecia quem era Ruth. Ele sabia da história de Ruth. E ao olhar para aquela moça, colhendo lequete nos cantos de sua fazenda, ali com seus funcionários. Bom, na Torá está escrito que era para deixar nos cantos da fazenda, quando os fazendeiros estavam fazendo a sua colheita, deixar 2 lequetes, para que o pobre e o necessitado viesse colher, porque este é um dos princípios estabelecido na Torá. Boaz, um homem que conhece Torá, vive Torá, pratica Torá, exerce Torá e não se esquiva de praticar os princípios estabelecidos de Torá. Ele vê que Ruth está pegando nos cantos os 2 lequetes e ele vai e conversa com os seus rapazes e diz para eles: deixe propositalmente cair mais 2 lequetes, para que a menina Ruth colhesse 4 lequetes. Não era obrigatoriedade dele deixar. Ele deixou porque Boaz era um homem de muita graça, generosidade, bondade. Era um homem bondoso para com seu povo. Boaz não tinha obrigação de deixar cair mais 2, mas ele, por saber que ao agir desta maneira, o Eterno lhe recompensaria, porque ele estava agindo com bondade diante do pobre e do necessitado. Por isso que nele, quando Samuel escreve, fala que ele era um homem valente e valoroso. Olha o que é um homem valente e valoroso, porque sabia cumprir Torá. Ele tinha essas características que muitas das vezes não encontramos por aí. Precisamos ter esses mesmos princípios de caráter que tinha Boaz. Agora,
É de salutar importância você saber que quem escreveu o livro de Ruth foi Samuel. Quem escreveu o primeiro livro de Samuel foi Samuel também. E Samuel, quando ele é ordenado pelo Eterno a ungir um dos filhos de Jessé, ele encontra em Davi as mesmas características que encontrou em Boaz. Porque lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, você vai encontrar Samuel descrevendo as mesmas características. Ishigabou, Raiu, Raiu. Davi era um homem, Ishigavou Raiu, homem valente e poderoso. As mesmas características, porque Davi era bisneto de Boaz. Então, Boaz era um homem que sabia viver dentro dos princípios de Torá e fazia além do que Torá lhe ensinou. 2 lequetes era permitido deixar para o pobre e o necessitado. E o que ele fez? Ele pede a seus moços que deixe cair 4. A Torá oral orienta a deixar do lequete até 2 caules de cada pé. 2 caules de cada pé de trigo, para que o pobre e o necessitado colha, para que não tenha fome e não passe necessidade. E esse homem, chamado Boaz, ele diz aos seus rapazes que deixe a menina colher, deixe cair mais propositalmente. Você vai ver isso em Ruth capítulo 2, versículo 15, a orientação de Boaz aos seus rapazes quanto a Ruth. Que o Eterno, na pessoa do Ruach HaKodesh, possa lhe trazer a mim e a você mais compreensão e entendimento do que é ser um homem valoroso e valente. Ser um homem e uma mulher valorosa e valente é saber viver dentro dos princípios de Torá. Saber aplicar os princípios de Torá para socorrer o necessitado e o pobre. Quantos estão por aí pobres e necessitados de ouvir a verdade da Torá? E nós não podemos nos limitar, nós não podemos ficar nos nossos limites. Veja que Boaz não ficou no seu limite. Ele ampliou para essa pobre e essa necessitada a provisão de sua necessidade. Se desperte, se levante, acorde. Vamos viver Torá, praticar Torá e ensinar os princípios de Torá. Vamos ter os ouvidos sensíveis e afinados ao Ruach HaKodesh. Quem tem ouvidos, ouça o que o Ruach HaKodesh diz às Carraus nesses últimos dias.